Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 14. Encontraram? Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a despeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, o Senhor Jesus disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder. A palavra poder
ela pode e deve ser traduzida, sem nenhum temor aqui, por capacitação. E sereis capacitados ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis empoderados pelo poder de Deus, de um poder sobrenatural, que é a presença do Espírito Santo, que é a habitação do Espírito Santo. Essa capacitação do Espírito Santo, essa capacidade sobrenatural que o Espírito Santo dá, ela já é visível e notória aqui na vida de Pedro. Quem é Pedro, meus irmãos? Pedro é um pescador. E na estratificação social daqueles dias, o pescador vinha cá na base da pirâmide. Como é que nós aprendemos a estratificação, e principalmente nesses dias? Quem é que vem lá em cima, no topo da pirâmide? Pode falar. Quem é que vem no topo da pirâmide, naqueles dias? No topo da pirâmide vem nobres e sacerdotes. Topo da pirâmide. Nobres, reis, príncipes, governadores e a classe religiosa, a classe sacerdotal. Está lá no topo da pirâmide. É o chamado primeiro estado. Topo da pirâmide. Elite. A turma sangue azul, a turma nobre. Quem é o segundo estado? Quem vem abaixo dessa turma aí? Pessoal que estudou história, sociologia, antropologia. Quem é que vem abaixo? Os guerreiros, os militares. É que vem logo abaixo aí, né? Na estratificação. Agora, lá embaixo, no topo da pirâmide, quem é que vem? Artesãos. Que mais? Artesãos, camponeses, comerciantes, alguns servos. Então, Pedro está nessa turma aí, na base da pirâmide. E quem tinha que trabalhar e ser pescador, ele não tinha tempo de ir para a escola para poder estudar. Era raríssimo saber ler e escrever naqueles dias. Saber ler e escrever era só para a turma lá de cima que tinha tempo e dinheiro para poder pagar professor e mestre para poder ensinar. O ensino, a formação intelectual era caríssima. Livro era uma coisa raríssima. Mas muito rara mesmo, os pergaminhos, os escritos. Então, era de uma dificuldade enorme. E, de repente, esse pescador, da base da pirâmide, levanta e faz uma pregação, um discurso, com um entendimento de profetas, do plano de Deus, da obra de Deus, do mistério revelado de Deus, da ação de Deus no tempo e na história. Gente, isso é um milagre. Há uma ação sobrenatural de Deus aqui, nesse entendimento, nessa compreensão, nessa sabedoria. A interpretação dos fatos, da história, do momento, é sobrenatural. Meus queridos, vocês estão achando que essa turma aqui está bêbada hora dessa? Quem é que fica bêbado 9 horas da manhã?
O que está acontecendo aqui, vocês não sabem, é o cumprimento das promessas de Deus, conforme está escrito no profeta Joel. E faz a citação do profeta, daquilo que ele havia dito há centenas de anos. Como é que tudo isso borbulha na sua mente? Como é que isso vem assim, tão rapidamente e com uma eloquência extraordinária? É o Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. É a graça de Deus, é essa capacitação celestial, sobrenatural. Eu não sei se já aconteceu com vocês, Jesus falou, olha, quando vocês forem levados aos tribunais, não se preocupe com o que vocês terão que falar, porque o vosso Pai Celestial vai dar o que falar, Ele vai falar através de vocês. Tem momentos que nós estamos conversando, e às vezes até naturalmente, e entramos no assunto das coisas de Deus, e de repente versículos vêm à mente. Palavra de Deus borbulha na mente da gente. E uma graça sobrenatural, uma alegria sobrenatural, celestial, arde o nosso coração, e a nossa boca que é pesada, a nossa língua que é pesada, cria fluência. Quando é alguém que é treinado na retórica, quando é alguém que tem um dom natural para poder falar, que é capaz de convencer as pessoas por habilidades naturais, é uma coisa, mas aqui não são habilidades naturais, aqui não são capacitações naturais, aqui não é fruto, resultado de treinamento e de prática, ele é um pescador. Ele não é um orador. Ele não é treinado na arte da retórica, da oratória, ele é um pescador, que passa a maior parte do seu tempo no barco pescando, que pesca de noite, descansa de dia. Ele não tem tempo para ir na universidade, não tem tempo para aprender a ser um orador, e levanta de repente e faz uma pregação, um discurso com um convencimento que 3.000 pessoas são alcançadas. É um milagre, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo de Deus. Tem gente que tem um dom natural e nós precisamos discernir. Tem gente que tem um dom natural, que tem a capacidade natural, que tem habilidades naturais para falar, no discurso, na fala, ele consegue convencer as pessoas. No ano de 1999, 2000, por aí, 99, 2000. Naquela época era governador do estado de Goiás, o senhor governador Henrique Santilo. E o estado tinha entrado numa bancarrota muito grande, inflação, uma coisa terrível. E o funcionalismo público estava há 5 meses sem receber o seu salário. Eu sei porque naquela altura eu era funcionário público, era professor na antiga Uniana, hoje o EG, e trabalhando ali, e 5 meses sem o salário chegar. E marcaram uma vinda do governador aqui no centro municipal, ali da prefeitura, aquele espaço municipal. E um colega meu, professor, falou assim, eu quero sentar lá na frente para poder xingá-lo o tempo inteiro, para ele saber o que eu estou passando, a desgraça que está sendo a minha vida, e ele vai me pagar, porque eu vou falar uns grandes desaforos para ele. E nós descemos para lá, para o centro lá municipal. E quando nós chegamos lá, faixas e mais faixas, né? Não tinha água lá no bairro Paraíso, e tinha uma faixa que me ficou gravada na mente: paraíso sem água é inferno. Estava desse nível, né? Paraíso sem água é inferno. Sem receber 5 meses é uma desgraça. O clima estava terrível. Eu acho que até o pessoal da CUT devia estar lá, o clima estava assim bem ruim.
E meu colega raivoso sentou aqui do meu lado, eu vou xingar esse vagabundo, não sei o que mais e tal. Irmãos, passaram a palavra para o homem. 5 minutos de fala, meu colega estava aplaudindo ele de pé. Eu olhei para ele e falei assim, que oratória. Que dom natural de falar. Você ficava assim, você acreditava em tudo que eu estava falando. É uma capacitação natural. Eu tenho amigos que têm esse dom. Se você passar a palavra para ele, daqui a pouco você tá assim, embevecido, porque ele consegue articular as palavras. É uma arte. Mas coisas que não se espera de um camponês, que não se espera de um pescador. A pessoa que vive retirada nessas atividades, se você lhe coloca o microfone na mão, ela bambeia, ela treme, ela não dá conta de falar, o nervosismo toma conta. Eu quero que vocês entendam que esse homem que está falando aqui, ele é um pescador, ele é da base da pirâmide, ele não é nobre, ele não é governador, ele não é político, ele não tem a arte, ele não tem o treinamento da oratória. Mas a presença do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis capacitados ao descer sobre vós o Espírito Santo. Há uma capacitação sobrenatural, há uma capacitação dos céus, há um agir de Deus sobrenatural na vida desse homem, no coração, na mente, no entendimento, na palavra, na articulação das palavras, no momento de colocar as palavras, no momento da ênfase, de tudo, há uma ação sobrenatural de Deus. A gente vai para o seminário para poder aprender hermenêutica, que é a arte de interpretar, e homilética, que é a arte de apresentar, de expor, de fazer a exposição. E você estuda para isso. Pedro não passou por isso. Mas quando você olha aqui, eu li para vocês, o sermão dele, a pregação dele, tem 4 pontos. Perfeitos. Perfeitamente alinhados. Raciocínio lúcido e perfeitamente conectado, né? Eu até achei engraçado, porque os sermões presbiterianos, os bons sermões presbiterianos têm 3 pontos. Introdução, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, conclusão. E os sermões batistas geralmente têm 4 pontos. Os batistas são mais exagerados, né? E por incrível que pareça, irmãos, o sermão de Pedro tinha 4 pontos. É brincadeira, irmãos, mas é. O sermão aqui de Pedro tem 4 pontos. Sua vida, a vida de Jesus e ministério, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a sua exaltação. Eu falo em tom de brincadeira, eu já ouvi o Ronaldo Lidori inúmeras vezes aqui, os sermões dele têm 4 pontos. Já ouvi Hernandes Dias Lopes e ouço constantemente também, são 4 pontos, né? É. E às vezes os meus têm 3 pontos ou 2 pontos, não é o que vem ao caso. Mas o que vem ao caso aqui é que Pedro se levanta e prega um sermão de uma forma extraordinária, apontando pela vida e ministério de Jesus. Na sequência, a morte de Jesus. Depois, a ressurreição de Jesus. E, por fim, a sua exaltação. Esteja absolutamente certa
ó casa de Israel, que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele foi exaltado à destra de Deus o Pai. Ele foi exaltado à destra de Deus o Pai. Quem é que dá essa sabedoria para Pedro, irmãos? Quem é que dá esse entendimento? Quem é que dá essa compreensão? Quem é que lhe dá essa habilidade? É o Espírito Santo. Amém? Então, o Espírito Santo, ele dá compreensão da palavra. O Espírito Santo dá entendimento do plano de Deus. O Espírito Santo abre as cortinas para a gente entender e enxergar os mistérios de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. E me permitam, uma experiência pessoal, já contei aqui algumas vezes, eu era garoto, recém-convertido, 16 anos de idade, e a gente saía para orar, os meninos, os adolescentes, Eu não sei porque que crente gosta de orar no monte, Acho que porque mais alto a gente acha que fica mais perto de Deus, E a gente ia orar no monte. É mais pelo retiro, pelo o afastamento da muvuca, do movimento da cidade. Aquele grupo de meninos e a gente ali orando. E, apesar da pouca idade, cônscios de que o Espírito Santo pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida, que a gente nem imaginava, não passava de um sonho de menino naquela época. Mas a gente se reunia para orar, e alguns deles diziam assim: olha, eu quero orar para que Deus me dê o dom e a capacidade de pregar. Eu quero que Deus me dê a habilidade de ser um pregador. Eu quero pregar a palavra de Deus. Menino, 16 anos. Outros diziam: não, eu quero que Deus me dê o dom de curar. Eu quero orar pelas pessoas para elas serem curadas. E outros diziam: não, eu quero evangelizar, eu quero pregar a palavra, eu quero ver pessoas vindo a Cristo. Eu me lembro como se fosse hoje, eles viravam para mim e me perguntavam, eu era o caçula na conversão e na idade: e você, Jesus, o que você quer? Ou seja, o que você espera de Deus? Os crentes hoje parece que não esperam mais nada de Deus. De dons, de capacitações sobrenaturais. Nós nos relacionamos com Deus e buscamos a Deus só para o nosso bem-estar. Buscamos a Deus para uma vida boa, para uma vida pacífica, para uma vida profissional, acertada, abençoada. É muito pouco, irmãos. O apóstolo Paulo chegou a dizer que se nós esperarmos em Deus somente para as coisas dessa vida, nós somos as piores das criaturas. É muito pouco buscar de Deus apenas coisas para essa vida. Deus, me dá minha casa. Senhor, me dá minha esposa, me dá meu marido. Deus abençoa a minha saúde. Deus me ajuda a pagar meu carro. Senhor, sustenta o meu emprego. Essas coisas já está dito que o Senhor vai fazer e vai dar, mas é muito pouco, gente. O que você espera de Deus, meu irmão, minha irmã? Dessas habilidades, dessas capacitações sobrenaturais do Senhor. Você, jovem, que tem toda a vida pela frente, qual é a sua expectativa daquilo que o Senhor pode te dar? De sobrenatural, não de habilidades naturais, mas de algo que você sabe que é o rasgo da luz, da presença de Deus na sua vida, que você abre a sua boca, vai fazer alguma coisa, sabe que está fazendo algo que foi capacitado por Deus para poder fazer. E eles me perguntavam: Jesus, o que você quer? Ou seja, o que você espera de Deus? Irmão, sem mentira nenhuma, eu dizia: eu espero de Deus entendimento.
A coisa que eu mais quero do Senhor, do Espírito Santo, é a ciência, é o entendimento, é a compreensão, é o entendimento, é a compreensão. Quando eu leio João, primeira carta de João, eu falo, Deus, como é que alguém pôde entender os teus mistérios dessa forma? Quando eu leio Romanos, eu falo, Deus, como é que o Senhor deu tanto para alguns homens? Como é que alguns homens entraram dentro da despensa do Senhor e saíram com as mãos tão cheias, Deus, dos teus mistérios, do entendimento dos teus planos, Senhor? Como é que alguém consegue fazer uma leitura nesse tempo presente desse mundo do plano de Deus? Como é que eu posso olhar para a terra? Como é que eu posso olhar para as ações políticas? Como é que eu posso olhar para o momento histórico que nós estamos vivenciando e dizer com toda certeza, esse é o momento, o tempo exato no plano de Deus? É por Deus, é pelo Espírito Santo, é pela ação de Deus. Como é que eu posso olhar para esse momento? Ontem a gente estava orando aqui, um dos pedidos é: vamos orar para Deus livrar os nossos jovens do comodismo, do espírito de comodismo e de libertinagem. Tinha um ponto assim, não tinha, Áurea? Por que os nossos jovens estão vivendo essa libertinagem? Por que as famílias estão sendo espatifadas? Por que essas coisas estão acontecendo nesse tempo? O Espírito Santo de Deus, ele nos dá entendimento de Deus, ele nos dá a compreensão de Deus. Esse era o meu pedido para Deus. Eu quero entender, eu quero compreender, eu quero ter sabedoria, que é mais do que inteligência. Eu quero ter sabedoria para conseguir falar com os meus filhos. Eu quero alcançar o coração dos meus filhos. Eu quero saber falar com eles na hora certa. E quero saber me recolher na hora certa. Eu quero ter a ponderação de respeitá-los como pessoas, como indivíduos. Eu quero ter essa sabedoria, eu quero ter essa lucidez, eu quero ter esse entendimento celestial, sobrenatural, porque não dá para confiar na humanidade para conduzir essas coisas. Eu quero ter a graça de falar em nome do Senhor, não como um fofoqueiro, de falar coisas do Senhor que o Senhor nunca falou e nunca passou pela tua cabeça, para não correr o risco de o Senhor dizer, mas eu não te mandei falar isso, o que você está falando de mim não é verdade. Tem muita gente que faz caricaturas de Deus, mas é pelo Espírito Santo. O que você, o que nós temos buscado de Deus, em termos de capacitação sobrenatural do Espírito Santo? Recebereis poder ao descer sobre vós, sereis capacitados pela presença do Espírito Santo, receberão habilidades sobrenaturais, capacitações sobrenaturais da parte do Espírito Santo. E lembrem-se que esse Pedro, há bem pouco, estava escondido. Negou Jesus com medo. Você é um dos discípulos dele. Está doido? Nunca fui, nem sei quem é. Não, mas você é, nós te vimos com ele. Não, meu amigo, você está enganado, não sei o que você está falando. Você é porque o teu falar te denuncia. Você é um doido, não sei o que você está falando, tem nada a ver com esse homem, nunca vi, não sei.
negou Jesus. O Espírito Santo, irmãos, dá também para a gente ousadia. Amém? O Espírito Santo dá ousadia, dá intrepidez, né? Para a gente não ser o crente 007. O que é o crente 007? Vocês sabem? O agente secreto de Deus. Ninguém sabe, ele é, mas ninguém sabe. Trabalha para a sua majestade, mas ninguém pode saber, né? Não, o Espírito Santo, eu tenho pavor de crente chato. Eu, pastor, tenho pavor de crente chato e crente enjoado, que só fala uma coisa, igual o corintiano, que só fala uma coisa só. Me perdoa os corintianos, né? Os flamenguistas não, né? Mas tem crente que é chato, é enjoado. Não, gente, ser cheio do Espírito Santo não é ser enjoado, não. Pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Então, o Espírito Santo dá essa ousadia, dá essa intrepidez, das pessoas perceberem no nosso falar que nós somos do Senhor. Amém? O derramar do Espírito Santo. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito. Acontecerá nos últimos dias. Quando é esse tempo? Últimos dias. Hoje. Na Bíblia nós encontramos muitas vezes essa expressão. E nem sempre com o mesmo sentido. Pedro está dizendo assim, olha, baseado em Joel, acontecerá nos últimos dias. Aí ele diz, isso que vocês estão vendo é o cumprimento do que disse o profeta Joel. Então Pedro está dizendo que o derramar do Espírito Santo é a inauguração dos últimos dias. Pentecostes, do Pentecostes até o glorioso dia do Senhor, que é esse tempo do Espírito Santo, já são os últimos dias. Se lá é inaugurado esse tempo dos últimos dias, imagina o que nós estamos vivendo hoje, 2000 anos depois. Abre os olhos, né? Se lá já inaugurou os últimos dias, 2000 anos depois, nós estamos vivendo, irmãos, o limiar. O glorioso, o grande e glorioso dia do Senhor está chegando. E esse dia virá como um ladrão. E muita gente vai ser pega de calça curta. Despreparada. Não vai ficar, não. Que é de Jesus, não vai ficar, não vai perder a salvação, não. Mas vai ficar com muita vergonha. Vai ficar envergonhado. E aquela sensação de que, caramba, eu podia ter entendido mais, eu podia ter servido mais, eu podia ter me doado mais, eu podia ter me entregado mais ao Senhor, eu podia ter buscado mais o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar e vamos celebrar a nossa ceia. O Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo faz coisas extraordinárias na nossa vida. O Espírito Santo ilumina a inteligência. O Espírito Santo dá sabedoria. Oh, Deus, que delícia! Que extraordinário a sabedoria de Deus. Palavras certas, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita a seu tempo. A sabedoria leva a gente a agir no tempo certo, no tempo de Deus. A sabedoria que o Espírito Santo dá leva a gente a
sincronizar tempo e modo, porque está escrito na palavra de Deus: o coração do sábio sabe discernir o tempo e o modo, porque para todo propósito tem tempo e modo. Então é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que a esposa sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. E quem é que dá a sabedoria? O Espírito Santo. A palavra de Deus, o Espírito Santo. Quantos lares sendo desfeitos por mulheres que não têm sabedoria de Deus? O Espírito Santo nos capacita. Amém? O Espírito Santo é a capacitação da parte de Deus para nós vivermos a vontade de Deus. Ninguém dá conta de vencer o pecado pela própria força. Ninguém, irmãos, não dá. Ninguém consegue. Ninguém dá conta de vencer vícios por conta própria. Não dá, está preso. Mas o Senhor, o Espírito do Senhor, liberta. Liberta do vício, liberta da prostituição, liberta da lascívia, liberta da pornografia. O Espírito Santo liberta. O Espírito Santo da ousadia, o Espírito Santo da intrepidez, aquela preguiça espiritual, aquela indolência espiritual. Pessoa que não tem força nem para vir na igreja, irmãos. Tem muita gente assim, que tem mais alegria de fazer outras coisas do que reunir com o povo de Deus. É falta do Espírito Santo.